Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Meu nome é Viviane Pérez e nós vamos começar um assunto super interessante hoje. Nós vamos ver a administração pública. Nossa, professora, mas eu vi que no meu edital tem administração pública, direito administrativo e tal. Tem que tomar cuidado. O direito administrativo, como todas as áreas do direito, tem na Constituição. A parte de administração pública da Constituição é uma das que mais cai em concurso público na área de direito constitucional e também cai na área de direito administrativo. Só que aí você tem que prestar atenção como que está fazendo a pergunta. Tem coisas que eu consigo aproveitar para as duas áreas? Tem. Mas você tem que ver se a questão, o examinador está perguntando de acordo com a Constituição Federal ou de acordo com o que o direito administrativo fala. Então, tem coisas que são iguais, tem coisas que não, ok? Aqui nós vamos ver direito da administração pública da Constituição Federal, artigo 37. É raro edital que não vem o artigo 37 da Constituição. Eu nem me lembro de algum, para você ter uma ideia. Tribunais todos caem, Polícia Civil cai, Polícia Militar cai, Ministério Público cai, quase todos os concursos assembleias cai, quase todos os concursos que o edital tem a constitucional, normalmente artigo 5º que nós já vimos tem e artigo 37 da Constituição tem, ok? Então vejam como esse assunto é importante. Estudar os assuntos mais importantes, eu sempre falo para estudar tudo, né? Mas estudar os artigos mais importantes já elimina que você erre alguma questão que todo mundo vai acertar. Então isso te ajuda muito, ok? Então vamos começar a aula de hoje com relação ao artigo 37. Olha lá o que nós vamos ver. Administração pública, investidura em cargo público, prazo do concurso público. E aqui é importante vocês lembrarem que é isso que vocês querem para a vida de vocês. Vocês querem concurso público. Então, se eu estou falando para vocês que é uma aula de concurso público, que é uma aula para você passar no concurso público, e eu ainda vou te falar os direitos que você vai ter, como que você vai entrar e etc e tal, é uma aula super gostosa, é uma aula que vai ter super interesse seu, ok? Quando a gente tem interesse em algo, a gente estuda muito melhor, a gente estuda com muito mais vontade, afinco e assim por diante, ok? Vamos começar lá então, pessoal? Ver o que o artigo 37 nos fala? Olha lá, o artigo 37, a primeira coisa que ele nos traz, e que é muito importante, são os princípios da administração pública. O artigo 37, ele fala que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Primeiro aqui eu quero lembrá-los o que é administração pública direta e indireta. Quem teve as minhas primeiras aulas sabe, já olhou, a gente já aprendeu o que é administração pública direta e indireta. Porém, eu sempre gosto de relembrar nessa hora, nesse momento, porque o aluno às vezes esquece ou ele tem preguiça de relembrar, né? Então eu gosto de mostrar para vocês que é bom relembrar, porque aí a gente não fica aprendendo sem ter conceitos, né? Conceitos são sempre importantes. Então vamos lá. A administração pública direta, pessoal, é a própria administração, é os próprios entes, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Já a administração pública indireta são braços que a administração pública direta cria. São braços que os entes federativos criam. Então, a administração indireta são 4. É a União, a União, desculpa, pessoal. A administração direta é a União. A administração indireta eu fui falar uma coisa e pensei outra. A administração indireta é as autarquias, a sociedade de economia mista, as fundações públicas e as empresas públicas. Então, de novo, a administração indireta, deixa eu até anotar, vamos pôr aqui um risquinho, ó. A administração indireta são as autarquias, são as fundações públicas, a sociedade de economia mista, anota você, pessoal, que para mim tá mais difícil. Sociedade de economia mista, não vai entender nada que eu tô escrevendo, né? Mas tudo bem. E as empresas públicas, importante é a intenção, né? E vocês estão anotando. E as empresas públicas. Ok? Nossa, pessoal, não dá pra entender nada, meu Deus do céu. Vou repetir pra gente fixar. Nossa, que vergonha do que eu escrevi aqui. Nossa, tô olhando, nem sei onde eu vou enfiar minha cara. Mas tá bom. O importante é que eu estou falando pra vocês que a administração pública indireta é as autarquias,
as fundações públicas, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. E é importante que vocês saibam que esses princípios, eles vão ser para todo mundo que está na administração pública. As pessoas jurídicas, União, Estado, Federal, Município e as indiretas, e também para nós servidores que estamos na administração pública, e também os agentes políticos, presidente, governador, prefeito, deputados, todo mundo. Você pensa assim, tem dinheiro público envolvido? Está dentro desses princípios, precisa obedecer à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade e à eficiência, ok? E o que esses princípios querem dizer, pessoal? A legalidade, ele significa que todo mundo que está na administração pública, que a administração pública, ela só pode agir de acordo com a lei, somente no quadradinho da lei. Eu, Viviane, eu sou da administração pública porque eu sou analista do Ministério Público, analista jurídica do Ministério Público. Mas se eu no dia que eu não sou, no dia que eu tô em casa, que eu acordo um dia, eu penso e falo assim, acho que eu vou comprar um carro novo. Será que eu compro um carro novo? Ah, deixa eu ver se a minha conta tem dinheiro. Ah, deixa eu ver se eu consigo fazer um financiamento. Ah, não importa, eu decido se eu compro um carro novo. Porque eu, Viviane, tenho liberdade. Porque eu, Viviane, eu me oriento pelo artigo 5º da Constituição, que é os direitos individuais fundamentais. E lá fala que eu posso ter minha propriedade. Eu tenho liberdade para ter propriedade. Então, eu não preciso seguir nenhum regramento da lei, tá? Eu sou livre. Já a administração pública é o inverso. A administração pública acorda hoje, na verdade, sim, vamos pensar, eu, Viviane, como Ministério Público, no dia que eu tô atuando, eu acordo e falo, o Ministério Público precisa de um carro novo, o Ministério Público precisa de um carro novo, a administração pública. Eu posso ir lá na concessionária e comprar um carro novo para o Ministério Público? Não, eu tenho que olhar como que a lei de licitação me recomenda que é feito, com qual dinheiro que a lei fala que eu vou usar, como que vai ser feita a compra, como que vai ser feito essa licitação e assim por diante. A administração pública, ela só vai atuar de acordo com a lei, muito diferente do que o particular, tá? O segundo princípio, que é impessoalidade, pessoal, a administração pública, ela só pode agir de forma impessoal, ela não administra seu próprio patrimônio, ela não administra o patrimônio dela. O dinheiro público é público, é do povo. Então, a administração pública, ela não pode ser pessoal, ela tem que ser impessoal. O maior exemplo de impessoalidade na administração pública é o concurso público. O concurso público, você não contrata quem você quer. Você não contrata o filho do Zé, o filho do João, o filho da Maria. Você contrata sem saber quem é aquela pessoa. Ela passa numa prova. Ela passa numa prova que não é identificada. E a partir daí que ela seja a melhor daquela prova, ela é contratada. Então, a contratação por concurso público é impessoal. O terceiro princípio é a moralidade. A moralidade, pessoal, está muito ligado com a honestidade. É agir de forma honesta. Não tem a ver com a moralidade cultural, de princípios, religiosa, nada disso. A administração pública nem pode ser religiosa, né? No sentido religioso ou filosófico. Ela tem que ser imparcial e ela tem que ser de forma moral, ela tem que agir de forma honesta, tá? É bem mais para esse lado que a gente vai. O quarto princípio é a publicidade. A publicidade, pessoal, tudo que acontece na administração pública é público. Tudo que acontece na administração pública é público. Então, a administração pública tem o princípio da publicidade. Então, por isso que a gente ouve falar no diário oficial, na imprensa oficial. Essas formas são de deixar sempre público. Então, tudo que a administração faz, quando ela compra alguma coisa, os salários dos servidores, tudo é publicado. Quando você está prestando concurso público, o seu nome vai sair no diário oficial como contratado. Quando você vai tirar férias, seu nome vai sair no diário oficial com previsão de férias, o dia das suas férias. Todo mundo vai saber o dia que você está de férias. Então, assim por diante, você tem que a administração, tudo que acontece é público, a não ser com as exceções da própria Constituição. A Constituição traz exceções para publicidade, em caso de sigilo e em caso de interesse público, que daí seja melhor manter o sigilo, ok? Mas a regra na administração pública é a publicidade. E eu tenho a eficiência, pessoal. A administração pública, quem está na administração pública
tem que ser eficiente. Não basta ter legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e não ser eficiente. Eficiência é um dos princípios que entrou depois, a Constituição é de 88, então os 4 primeiros já existiam e eficiência entrou a partir de 94 da reforma do judiciário. Mas é importante, eficiência é tão importante quanto os outros princípios. 94 não, 98. Mas a eficiência é tão importante quanto os outros princípios, ok? Então, lembre-se do limpe, de limpeza. Lembre, limpe. A administração tem que ser limpa, tem que limpar, tem que limpe, tá? Limpe. Limpe aos princípios da administração pública. Esses princípios são os princípios expressos. Tem outros princípios? Tem, mas daí não vai estar na Constituição, vai estar no direito administrativo geral. Então, não cai em constitucional. Em constitucional, cai esses 5 princípios. Fechou? E aí, pessoal, a Constituição, seguindo aqui o artigo 37, ela vai falar que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros natos ou naturalizados. Lembra quando nós vimos brasileiro nato naturalizado? Na verdade, o artigo 37 não fala nato naturalizado, tá? Ele fala acessíveis aos brasileiros. Eu, Viviane, coloquei esse parênteses aí, natos naturalizados. Por quê? Para você lembrar que nós temos 2 tipos de brasileiro, 2 espécies de brasileiro. Espécie é até estranho de falar, né? Porque daí parece que é um, né? Um ser vivo. Não, um ser vivo a gente é, um animal, né? Sei lá. Melhor deixar quieto. A gente é um animal também. Então, vamos deixar quieto essa parte. Só pra gente descontrair um pouco. O importante é que você lembrar que os brasileiros, eles são natos ou naturalizados. Já que eles são natos naturalizados, quando a Constituição fala que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, ela tá querendo dizer que tanto faz se é nato ou naturalizado. Pode acessar o cargo público. Só que precisa que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, tome cuidado, pessoal, porque o estrangeiro também pode ter cargo público, só que eu preciso de uma lei que tenha essa previsão. O estrangeiro precisa ser na forma da lei, tá? Então, tem que ter uma previsão para esse estrangeiro, beleza? E aqui eu já quero falar para vocês qual é a diferença dos cargos, empregos e funções públicas, pessoal. Cargos públicos, os 2 são funções públicas, né? Mas os cargos públicos, eles são de concurso público. Ou seja, a pessoa presta um concurso e ela se transforma em estatutária. Ela tem um estatuto que vai reger a vida dela na profissional no ente federativo. Já os empregos públicos, a pessoa presta um concurso, mas ela não vai ser estatutária, ela vai ser seletista. Ela vai ser contratada de uma forma que não é pelo estatuto do servidor público, é pelo regime da CLT, como se ela tivesse sido contratada por uma empresa privada. Quem que contrata por emprego público? As administrações indiretas. A autarquia não contrata, mas, por exemplo, a Sociedade de Economia Mista e as empresas públicas, que são, por exemplo, uma empresa pública, a Caixa Econômica Federal, e uma sociedade de economia mista, o Banco do Brasil, eles contratam como emprego público. Então, a pessoa presta o concurso público, entra na Caixa Econômica Federal, mas ela vai ser regida pela CLT. O que isso quer dizer? Que ela não tem estabilidade, que ela pode ser mandada embora a qualquer momento, mesmo entrando por concurso público, tá? O concurso público não é ele que prevê a estabilidade do funcionário público. O que prevê a estabilidade do funcionário público se ele é regime estatutário ou seletista. Se ele for estatutário, ele vai ser, ele tem estabilidade. Se ele for seletista, ele não tem estabilidade, ok? Então tem que tomar cuidado com isso, que a Constituição prevê, ok? E aí, a Constituição vai falar exatamente sobre o concurso público. Ela vai falar que a investidura em cargo ou emprego público depende. Então, tanto para cargo como emprego público, para os 2. Professora, mas o emprego público não é CLT? Só que os 2 dependem de aprovação prévia em concurso público. Concurso público de provas ou de provas e títulos. Pessoal, pode concurso público só de provas? Pode. Se for provas, é ir lá fazer o xizinho ou escrever, né? Tanto faz. Prova é você sentar lá sem ser identificado e prestar uma prova. A prova pode ser... pode ter um concurso público só de provas? Pode. Pode ter um concurso público de provas e títulos? Pode. Pode ter um concurso público só de títulos? Não. Só de títulos não, pessoal. Por que não? O que é título? Título é uma formação acadêmica, né? Graduação, mestrado, doutorado. Se a pessoa fosse escolhida por esses títulos,
O que aconteceria? Eu conseguiria escolher se eu quero fulano que tem 2 doutorados e é filho do Zé, ou se eu quero ciclano que tem um mestrado. E o que aconteceria nesse caso? Eu iria ferir o princípio da impessoalidade. Eu iria escolher, porque o título tem nome, tá? Então tem nome e sobrenome, né? Como a gente costuma falar, o título tem nome e sobrenome. Então não dá, ok? Então o concurso público tem que ser de provas ou de provas e títulos, ok? Daí o título serve mais para um desempate ou até para uma classificação, mas tem que ter a provinha lá que mostra que a pessoa está qualificada para esse cargo, ok? E aí a Constituição continua falando que de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas a nomeação para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Pessoal, pega isso. O que acontece? A regra, anota aí se você está anotando. A regra, deixa eu voltar aqui para você anotar. Anota, a regra no Brasil, a regra é concurso público para ser funcionário público. Não importa se é emprego público ou se é cargo público. Tem dinheiro público envolvido? A regra é concurso público. Qual que é a exceção, pessoal? A exceção é no caso de cargo em comissão. Cargo em comissão é uma exceção. Não confunda função de confiança com cargo em comissão. Ou pior, né? Aquelas pessoas que falam função de cargo de confiança. Cargo de confiança, função em comissão, sei lá. Tem gente que mistura os dois. E não é. Só por enquanto, vamos por partes? O aluno normalmente ele é ansioso, né? Mas vamos por partes. Vamos lá. Ó, primeiro você vai entender assim, que a regra no Brasil é concurso público, de provas ou provas e títulos. Fechou aí? Mas anotou? Regra. Deu pausa, deu pause e anotou? Beleza. Agora, anota o seguinte, que a exceção é o cargo em comissão. A exceção para o concurso público. Então, vai ter pessoas na administração pública que vão entrar sem concurso público no cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração. Anotou? Fechou? Beleza. E aí a Constituição fala... Ops, deixa eu voltar lá para... aqui. E a Constituição fala do prazo de validade do concurso. Ela fala que o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Prorrogável uma vez por igual período. Pessoal, até 2 anos tem uma questão muito importante nesse até. Porque se a prova vinha escrito que o prazo de validade do concurso é de 2 anos, seria só 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Quando a Constituição fala até 2 anos, pode ser um concurso de 1 ano, e daí ele prorroga por mais 1, porque lembra que é sempre igual, é igual período. Ou 2 anos e mais 2. Ou ainda 6 meses e mais 6 meses. Não teria problema, tá? É até 2 anos. O que não pode, pessoal? Não pode um concurso de 1 ano prorrogar por 2. Não pode um de 2 prorrogar por 1. É sempre de igual período. Fechou? E aí a Constituição vem e ainda acrescenta. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, qual que é o prazo improrrogável, pessoal? Se o concurso é de 1 ano, o prazo improrrogável vai ser 2, porque é 1 ano mais 1 ano. Ops. Se o concurso é de 1 ano, o prazo improrrogável vai ser 2, porque é 1 mais 2, certo? Ou mais 1, certo? O prazo final vai ser 2. Esse 2 será o improrrogável. Se o concurso é de 2 anos, o prazo improrrogável vai ser 4. Porque é 2 mais 2. Quando a gente fala improrrogável, é aquele que não dá mais para prorrogar. Então, já foi prorrogado. Então, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. O que é, pessoal? Às vezes, vai abrir 2 concursos quase que simultâneos, ou antes de terminar o outro. Vamos dizer, vou dar aqui um exemplo. Vamos dizer que um concurso abriu em 2020. Um concurso abriu em 2020 com prazo de 2 anos. Então, até quando que esse concurso até quando ele vai ser improrrogável? 2 mais 2 vai ser até 2024, certo? Esse concurso vai valer até 2024. 2024. Vamos dizer que abriu o mesmo concurso para o mesmo cargo. O mesmo cargo abriu em 2022. O mesmo cargo abriu em 2022.
Para quando que é esse concurso? Até 2026. Se for 2 anos também, né? Vamos dizer que é igualzinho. Vai ser até 2026. Pessoal, abriu o concurso 2020, até 2024 ele é o prazo improrrogável dele. Abriu outro igual, pro mesmo cargo, 2022. Pode? Pode, não tem nenhuma vedação, tranquilo. Só que acontece, enquanto eu tô chamando gente desse concurso aqui, ó, vamos dizer que eu tenha 100 aprovados aqui. Eu tenha 100 aprovados. Quem tá dentro do número de vagas, vamos dizer que eu tinha 50 vagas. Esses 50 estão garantidos, né? Se eu tiver 50, quem tá dentro do número de vagas, pessoal, tem direito adquirido à nomeação. Quem tá dentro do número de vagas, tranquilo. O problema é quem tá fora do número de vagas, que daí só tem uma expectativa de direito. Essas pessoas que estão fora do número de vagas, elas podem ser chamadas até o final desse concurso. O que não pode acontecer? Não pode o primeiro dessa lista aqui ser chamado até esgotar esses 100, que foram os aprovados no concurso anterior. Até chamar todo mundo que foi aprovado, não pode chamar o primeiro dessa lista. Chamou os 100 aqui, daí pode chamar o primeiro dessa. Vamos dizer que essa lista aqui, ó, de 100 pessoas, esgotou em 2023. E esse concurso que aconteceu em 2022, já pode começar a chamar o primeiro candidato, não tem problema. Se esgotar a primeira lista, já pode chamar o próximo, ok? Deu para entender? Beleza, pessoal, era isso que eu tinha para explicar hoje. A gente viu bastante coisa, conteúdo. Olha, a cabeça começa a doer, pensa, calma, vai dar tudo certo. A administração pública às vezes parece complicado, mas quando a gente responder questões, vai ficar muito claro e muito simples. Confia em mim, vamos lá, tá bom? Gente, pessoal, obrigada. Até a próxima aula, a gente vai caminhando e a gente conversa mais. Até, bons estudos. Tchau, tchau. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório Gabaritando Prefeitura de Belo Horizonte para o cargo de agente de execução governamental. Bom, e nós montamos o curso online preparatório com o intuito, claro, de você ter a melhor jornada rumo à aprovação. Eu quero aproveitar e mostrar quais são as vantagens do nosso curso. Se você assistiu a aula até aqui, é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque o recado é muito importante para você que deseja ser aprovado nesse concurso. Olha só, pessoal, montamos o curso online preparatório, Gabaritando Prefeitura de BH, para o cargo de agente de execução governamental, em que você vai ter essas vantagens aqui do curso. Ó. Primeiro lugar, acesso imediato. No momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? Acesso ilimitado. O curso vai ficar válido para você durante 1 ano. Olha que maravilha. Ok? Isso é bacana, por quê? Porque o curso acaba servindo de base para outros concursos. Você terá teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas aí pelos nossos professores. No decorrer das aulas, que o nosso foco aqui são aulas em vídeo, os professores, além de trazer a teoria da matéria, também resolvem questões relacionadas àquele tema, àquele assunto que ele acabou de explicar. Isso te ajuda no quê? Na retenção da informação, na memorização. Além disso, você também terá o material em PDF das aulas, porque nós transformamos os slides dos professores em material para ficar disponível para você. Ok? Maravilha? Porque tem aluno que gosta de ter o material em PDF, tem aluno que prefere ter um cadernão, né? E anotar todas as informações ali do vídeo e depois, claro, fazer uma leitura daquilo como uma revisão, tá certo? Bom, promoção especial de lançamento, hein, galera? Olha só, valor de lançamento de R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Ou seja, você economizando um pouquinho por mês, você consegue adquirir o seu curso online preparatório, tudo organizado, de acordo com o que você precisa para ser aprovado no concurso. Mas eu tenho uma surpresa boa para vocês, olha só. Cupom especial de desconto, é isso mesmo, ó. Cupom especial de desconto, válido até o dia 31 de julho. Olha, em cima desse valor, tá? De R$ 297, nós ainda vamos te dar mais um cupom de desconto para você utilizar na sua matrícula. Como que você vai fazer para adquirir o cupom de desconto? Vai entrar em contato conosco pelo WhatsApp, tá aí o número 11
97465-6052. Você vai chamar e vai falar, né, que você quer o seu cupom especial de desconto para o curso Gabaritando Prefeitura de Belo Horizonte, cargo agente de execução governamental. Um dos nossos consultores vai te atender, vai repassar o seu cupom de desconto para você ter um desconto ainda em cima desse valor que já está em conta, que já está barato, tá certo? Lembrando que o cupom especial de desconto é válido até o dia 31 de julho. Então clica no link abaixo, na descrição aí, você vai conhecer o curso preparatório, saber as informações, quantidade de aulas por matéria, tá certo? E chama no WhatsApp para conseguir o seu cupom de desconto, se você estiver me assistindo até o dia 31 de julho. Após o dia 31, aí o valor é de 297 ou 12 vezes de 29,65. Então aproveite e faça a sua matrícula o quanto antes. Estou te aguardando, hein? Então clica agora e chama no WhatsApp para fazer a matrícula no curso preparatório. Grande abraço e até mais!